Bem, não havendo mais questões de ordem, eu responderei sucintamente a essas questões, que muitas são impertinentes, como Vossas Excelências verão. Penso que poderemos, dentro do cronograma que estabelecemos, são 12h15, ouvirmos na sequência o senador Anastasia por 30 minutos e encerraremos por volta das 13 horas, conforme combinados. Todos de acordo? Então, assim procederemos. A questão de ordem de número 1 e 2, que foi formulada pelos senadores Randolph Rodrigues e Humberto Costa, formulam questões de ordem que pedem, sinteticamente, a suspensão dos trabalhos ou, então, que se converta o julgamento em diligência para que se aguardem as investigações relativas às delações premiadas que ainda estão em curso na famosa operação que todos conhecem. E fazem este pleito com fundamento no artigo 175, 274, 279 do Regimento Interno. Eu queria observar, com todo respeito, que as questões de ordem de que trataram os senadores Randolph e senador Humberto Costa são estranhas ao objeto da presente sessão, porquanto aqui se trata especificamente de analisar a pronúncia da presidente afastada, Dilma Rousseff, pelos fatos elencados na denúncia número 1 de 2016, nos termos em que foram apresentados esses fatos no parecer do senador Anastasia. Então, não é o caso, portanto, do adiamento da discussão naquelas hipóteses do artigo 279 do Regimento Interno. Eu peço licença para não ler o artigo, que é extenso. Então, sendo assim, eu indefiro as questões de ordem de número 1 e 2 por serem ou por tratarem de fatos estranhos ao presente processo. Não é possível, portanto, suspender o feito com fundamento nestes argumentos. O número 3, o senhor já resolveu, que foi a das declarações de votos, então agora é a 4. Tá. Bom, a número 3, a questão de ordem número 3, já foi resolvida por esta presidência, que disse respeito às declarações de voto. A questão de ordem número 4 é a seguinte: a senadora Vanessa Graziotin formulou questão de ordem, pedindo que as palavras a serem proferidas na sessão de hoje não sofram qualquer tipo de controle por parte desta presidência. Como o senador Raimundo Lira bem colocou, a meu ver, o regimento prevê que sejam suprimidas expressões descorteses ou injuriosas das nossas notas taquigráficas. Este é o artigo 19.1 e 48.31. A própria senadora Vanessa Graziotin observou que palavras injuriosas não são aceitáveis. Eu não farei esse controle hoje, porque confio no bom senso dos eminentes senadores. Eu respeito muito a imunidade parlamentar no que diz respeito às opiniões e votos, e eu queria dizer que o próprio regimento estabelece as hipóteses em que os senadores e demais parlamentares da Casa Baixa, os deputados, sofrem as sanções quando ultrapassarem estes limites que são assinalados pelo próprio regimento, quando atingirem a honra pessoal dos colegas de plenário. Portanto, esta questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa Graziotin está deferida nesses termos. Tá bom. Vamos para a sexta, retornaremos à quinta. Houve um problema de impressão. A quinta questão é uma questão de ordem apresentada pelo ilustre senador Lindenberg Farias, em que se requer a suspensão da sessão de pronúncia para que sejam realizadas novas diligências, notadamente a oitiva do Procurador da República, Ivan Cláudio Marques, antes da votação do parecer. Eu quero registrar inicialmente que
como se estabelece o regimento interno do Senado Federal, a questão de ordem deve ser utilizada apenas para suscitar uma dúvida que diz respeito, como é sabido, à interpretação ou aplicação do regimento a um caso concreto relacionado com a matéria tratada na ocasião. Além disso, o artigo 14, parágrafo 1º do regimento, veda que se trate de assunto diverso daquele que fundamentou a concessão da palavra. Dispenso-me de ler este dispositivo, que é de conhecimento de todos. No entanto, a presente questão tem como objetivo, repito, a suspensão da sessão para que sejam determinadas novas diligências. E, desde logo, adianto o meu entendimento no sentido de que não se poderia, por meio de uma questão de ordem, pleitear a suspensão da realização de sessão para a realização de diligências, já que não caberia ao presidente do Supremo Tribunal Federal, na qualidade de presidente do processo, determinar a destempo a realização de novas provas e diligências. É importante verificar, eu já tive a oportunidade de assinalar isso a alguns senadores e senadoras que vieram me visitar cortesmente, que a fase de instrução já terminou. A segunda fase, que é essa que nós estamos agora vivendo, é uma fase eminentemente oral, onde não se produz mais documentos, não se faz mais diligências, o debate se produz oralmente, tal como no júri, que é um procedimento que nós utilizamos analogicamente. A determinação de realização de novas diligências em estágio tão avançado do processo caberia exclusivamente ao plenário do Senado, composto pelos juízes naturais do feito. Creio que esses argumentos são suficientes a mais, mas eu indefiro esta questão de ordem. Sétima. Vamos para a sétima, retornaremos à quinta. Trata-se de questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa Graziotin, em que se requer o reconhecimento da suspeição do relator da Comissão Especial do Impeachment, senador Antônio Anastasia. Eu, bem examinada a questão, entendo com devido respeito que ela não procede. Inicialmente, registro que, como estabelecido no regimento interno do Senado Federal, a questão de ordem, já insisto novamente, deve ser apresentada apenas para suscitar uma dúvida a respeito da interpretação ou aplicação do regimento a um caso concreto relacionado à matéria tratada na sessão. Invoco também o artigo 14, parágrafo 1º, que me dispenso de ler. No processo de impeachment, a aplicação do regimento interno é apenas subsidiária e só tem incidência quando existir, já foi dito aqui, uma lacuna na Lei 1079 de 50 que regula este processo. E, nesse aspecto, este diploma normativo, em seu artigo 36, ele expressamente disciplina e prevê de forma taxativa as hipóteses de impedimento dos senadores. E essa matéria já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF 378 do Distrito Federal, ocasião em que a Corte afirmou não haver lacuna legal acerca das hipóteses de impedimento e suspeição que pudesse justificar a invocação do regimento interno do Tribunal do Senado Federal, ou até mesmo aquelas hipóteses de impedimento e suspeição do Código de Processo Penal. Portanto, não existindo lacuna legal acerca das hipóteses de impedimento e suspeição, eu penso que o presente questionamento busca apenas a aplicação do artigo 36 da Lei 1079 e não resolver a dúvida quanto à aplicação do regimento e, portanto, não se mostra cabível. E, ademais, esta matéria já foi, penso que algum senador na contradita já levantou esse ponto, já foi resolvida pelo presidente da Suprema Corte em grau de recurso em data recente. Por essas razões, eu indefiro a questão de ordem. Oitava. Vamos para a oitava questão de ordem. Trata-se de questão de ordem apresentada pela eminente senadora Gleisi Hoffmann,
em que Sua Excelência requer o desentranhamento dos autos do processo do Plano Safra, no que diz respeito às chamadas pedaladas do ano de 2015. Como estabelecido no regimento interno do Senado Federal, a questão de ordem, repito novamente, ela é utilizada apenas para esclarecer uma questão regimental. E, no caso concreto, salvo melhor juízo, isso não parece ser o caso. O questionamento, ora formulado, tem por escopo o desentranhamento dos autos de todos os documentos relacionados ao Plano Safra de 2015. Nesse sentido, eu assinalo que não foi apresentada dúvida a respeito da interpretação ou aplicação do regimento no qual essa pretensão se funda. Além disso, eu observo que as chamadas pedaladas de 2015 são tratadas no parecer, objeto da presente sessão de pronúncia. E não se poderia, por meio de uma questão de ordem, per saltum, como se diz no âmbito forense, decotar a matéria tratada no parecer, que ainda será submetido ao colegiado. Portanto, penso que não caberia ao presidente do Supremo Tribunal Federal, na qualidade de presidente do processo, em questão de ordem, de forma monocrática e de maneira absolutamente inapelável, porque foi isso que nós decidimos, dizer o que deve ou não deve ser desentranhado dos autos, em prejuízo da análise colegiada dos senhores senadores da República, que são os juízes naturais do feito. Me limito a esses argumentos para indeferir a pretensão formulada nessa questão de ordem. Quinta e última. Quinta e última questão de ordem. Trata-se de questão de ordem apresentada com fundamento no artigo 143 do Regimento Interno do Senado Federal, pela eminente senadora Fátima Bezerra, em que se requer o arquivamento da denúncia número 1 de 2006 ao fundamento de que eventual caracterização dos dois ilícitos que são atribuídos à presidenta dependem da verificação quanto à irregularidade ou não das contas a serem prestadas em 2016, após o parecer do Tribunal de Contas da União e da deliberação do Congresso Nacional. Como estabelecido no regimento interno, a questão de ordem só pode ser utilizada para uma análise de um comportamento antirregimental, que não me parece ser o caso. O questionamento formulado pela senadora Fátima Bezerra confunde-se, data vênia, com o próprio mérito da matéria que deve ser apreciada exclusivamente pelo plenário, cujas competências, insisto, devem ser escrupulosamente preservadas por esse presidente. Cumpre salientar que o processo de impeachment é regido por dispositivos constitucionais específicos que não prevêem a possibilidade de arquivamento sumário da denúncia recebida sem que ela seja submetida ao plenário do Senado Federal, que é o órgão competente, insisto, para apreciar todas as questões de mérito que constam do relatório da Comissão Especial. Então, eu, com o devido respeito e acatamento, indefiro essa questão de ordem, dou por encerrada esta fase, concedo a palavra ao Cláudio Marques, antes da votação do parecer. Eu quero registrar inicialmente que, como se estabelece o regimento interno do Senado Federal,
a questão de ordem deve ser utilizada apenas para suscitar uma dúvida que diz respeito, como é sabido, à interpretação ou aplicação do regimento a um caso concreto relacionado com a matéria tratada na ocasião. Além disso, o artigo 14, parágrafo 1º do regimento, veda que se trate de assunto diverso daquele que fundamentou a concessão da palavra. Dispenso-me de ler este dispositivo, que é de conhecimento de todos. No entanto, a presente questão tem como objetivo, repito, a suspensão da sessão para que sejam determinadas novas diligências. E, desde logo, adianto o meu entendimento no sentido de que não se poderia, por meio de uma questão de ordem, pleitear a suspensão da realização de sessão para a realização de diligências, já que não caberia ao presidente do Supremo Tribunal Federal, na qualidade de presidente do processo, determinar a destempo a realização de novas provas e diligências. É importante verificar, eu já tive a oportunidade de assinalar isso a alguns senadores e senadoras que vieram me visitar cortesmente, que a fase de instrução já terminou. A segunda fase, que é essa que nós estamos agora vivendo, é uma fase eminentemente oral, onde não se produz mais documentos, não se faz mais diligências, o debate se produz oralmente, tal como no júri, que é um procedimento que nós utilizamos analogicamente. A determinação de realização de novas diligências em estágio tão avançado do processo caberia exclusivamente ao plenário do Senado, composto pelos juízes naturais do feito. Creio que esses argumentos são suficientes a mais, mas eu indefiro esta questão de ordem. Sétima. Vamos para a sétima, retornaremos à quinta. Traço, não é possível, portanto, suspender o feito com fundamento nestes argumentos. Bom, a número 3, a questão de ordem número 3, já foi resolvida por esta presidência, que disse respeito às declarações de voto. A questão de ordem número 4 é a seguinte: a senadora Vanessa Graziotin formulou questão de ordem, pedindo que as palavras a serem proferidas na sessão de hoje não sofram qualquer tipo de controle por parte desta presidência. Como o senador Raimundo Lira bem colocou, a meu ver, o regimento prevê que sejam suprimidas expressões descorteses ou injuriosas das nossas notas taquigráficas. Este é o artigo 19.1 e 48.31. A própria senadora Vanessa Graziotin observou que palavras injuriosas não são aceitáveis. Eu não farei esse controle hoje, porque confio no bom senso dos eminentes senadores. Eu respeito muito a imunidade parlamentar no que diz respeito às opiniões e votos, e eu queria dizer que o próprio regimento estabelece as hipóteses em que os senadores e demais parlamentares da Casa Baixa, os deputados, sofrem as sanções quando ultrapassarem estes limites que são assinalados pelo próprio regimento, quando atingirem a honra pessoal dos colegas de plenário. Portanto, esta questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa Graziotin está deferida nesses termos. Tá bom. Vamos para a sexta, retornaremos à quinta. Houve um problema de impressão. A quinta questão é uma questão de ordem apresentada pelo ilustre senador Lindenberg Farias, em que se requer a suspensão da sessão de pronúncia para que sejam realizadas novas diligências, notadamente a oitiva do Procurador da República, Ivan. Bem, não havendo mais questões de ordem, eu responderei sucintamente a essas questões, que muitas são impertinentes, como Vossas Excelências verão. Penso que poderemos, dentro do cronograma que estabelecemos, são 12h15, ouvirmos na sequência o senador Anastasia por 30 minutos e encerraremos por volta das 13 horas, conforme combinados. Todos de acordo? Então, assim procederemos.
A questão de ordem de número 1 e 2, que foi formulada pelos senadores Randolph Rodrigues e Humberto Costa, formulam questões de ordem que pedem, sinteticamente, a suspensão dos trabalhos ou então que se converta o julgamento em diligência para que se aguardem as investigações relativas às delações premiadas que ainda estão em curso na famosa operação que todos conhecem. E fazem este pleito com fundamento no artigo 175, 274, 279 do Regimento Interno. Eu queria observar, com todo respeito, que as questões de ordem de que trataram os senadores Randolph e senador Humberto Costa são estranhas ao objeto da presente sessão, porquanto aqui se trata especificamente de analisar a pronúncia da presidente afastada, Dilma Rousseff, pelos fatos elencados na denúncia número 1 de 2016, nos termos em que foram apresentados esses fatos no parecer do senador Anastasia. Então, não é o caso, portanto, do adiamento da discussão naquelas hipóteses do artigo 279 do Regimento Interno. Eu peço licença para não ler o artigo, que é extenso. Então, sendo assim, eu indefiro as questões de ordem de número 1 e 2 por serem ou por tratarem de fatos estranhos ao presente processo. Penso que algum senador na contradita já levantou esse ponto, já foi resolvida pelo presidente da Suprema Corte em grau de recurso em data recente. Por essas razões, eu indefiro a questão de ordem. Oitava. Vamos para a oitava questão de ordem. Trata-se de questão de ordem apresentada pela eminente senadora Gleisi Hoffmann, em que Sua Excelência requer o desentranhamento dos autos do processo do Plano Safra, no que diz respeito às chamadas pedaladas do ano de 2015. Como estabelecido no Regimento Interno do Senado Federal, a questão de ordem, repito novamente, ela é utilizada apenas para esclarecer uma questão regimental. E, no caso concreto, salvo melhor juízo, isso não parece ser o caso. O questionamento, ora formulado, tem por escopo o desentranhamento dos autos de todos os documentos relacionados ao Plano Safra de 2015. Nesse sentido, eu assinalo que não foi apresentada dúvida a respeito da interpretação ou aplicação do regimento no qual essa pretensão se funda. Além disso, eu observo que as chamadas pedaladas de 2015 são tratadas no parecer, objeto da presente sessão de pronúncia. E não se poderia, por meio de uma questão de ordem, per saltum, como se diz no âmbito forense, decotar a matéria tratada no parecer, que ainda será submetido ao colegiado. Portanto, penso que não caberia ao presidente do Supremo Tribunal Federal, na qualidade de presidente do processo, em questão de ordem, de forma monocrática e de maneira absolutamente inapelável, porque foi isso que nós decidimos, dizer o que deve ou não deve ser desentranhado dos autos, em prejuízo da análise colegiada dos senhores senadores da República, que são os juízes naturais do feito. Me limito a esses argumentos para indeferir a pretensão formulada nessa questão de ordem. Quinta e última. Quinta e última. Quinta-se de questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa Graziotin, em que se requer o reconhecimento da suspeição do relator da Comissão Especial do Impeachment, senador Antônio Anastasia. Eu, bem examinada a questão, entendo com devido respeito que ela não procede. Inicialmente, registro que, como estabelecido no Regimento Interno do Senado Federal, a questão de ordem, já insisto novamente, deve ser apresentada apenas para suscitar uma dúvida a respeito da interpretação ou aplicação do regimento a um caso concreto relacionado à matéria tratada na sessão. Invoco também o artigo 14, parágrafo 1º, que me dispenso de ler. No processo de impeachment,
a aplicação do regimento interno é apenas subsidiária e só tem incidência quando existir, já foi dito aqui, uma lacuna na Lei 1079 de 50 que regula este processo. E, nesse aspecto, este diploma normativo, em seu artigo 36, ele expressamente disciplina e prevê de forma taxativa as hipóteses de impedimento dos senadores. E essa matéria já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF 378 do Distrito Federal, ocasião em que a Corte afirmou não haver lacuna legal acerca das hipóteses de impedimento e suspeição que pudesse justificar a invocação do regimento interno do Tribunal do Senado Federal, ou até mesmo aquelas hipóteses de impedimento e suspeição do Código de Processo Penal. Portanto, não existindo lacuna legal acerca das hipóteses de impedimento e suspeição, eu penso que o presente questionamento busca apenas a aplicação do artigo 36 da Lei 1079 e não resolver a dúvida quanto à aplicação do regimento e, portanto, não se mostra cabível. E, ademais, esta matéria já foi